Em apenas 48 horas, uma única ordem mudou o rumo da guerra. Não foi um ataque, não foi uma derrota, foi uma decisão. E ela selou o destino da Alemanha para sempre. Em apenas 48 horas, uma única ordem de Hitler alteraria para sempre o destino da Alemanha. Uma decisão tomada em desespero, cercada de paranoia e medo, que atravessou a cadeia de comando sem qualquer questionamento. Era o início do colapso final do Terceiro Reich, um processo que avançava como uma avalanche. Cada palavra escrita naquele documento carregava o peso de um império prestes a ruir. E agora, voltamos ao momento exato em que tudo começou a desmoronar. Uma ordem, uma assinatura e o destino selado. O cenário era de caos absoluto. As frentes alemãs estavam colapsando. A pressão soviética aumentava a cada dia, e o comando militar já não conseguia esconder o inevitável. Hitler, isolado em seu bunker, recusava-se a aceitar a realidade da derrota. Cercado por conselheiros que temiam contradizê-lo, ele passou a confiar apenas em sua própria intuição. Essa mistura explosiva produzia decisões cada vez mais desconectadas do campo de batalha. E foi nesse ambiente sufocante que a ordem fatal foi concebida. A ordem determinava um movimento militar impossível de executar. Tropas alemãs exaustas, sem munição e isoladas, deveriam permanecer onde estavam, lutando até o último homem. Nenhuma retirada seria permitida, nenhum recuo. Hitler acreditava que a força de vontade poderia compensar a realidade estratégica. Para os generais era um decreto de morte. As rádios transmitiram a instrução imediatamente e, ao longo da madrugada, unidades inteiras perceberam que tinham sido condenadas. A decisão ultrapassava a lógica militar e entrava no campo do fanatismo. Enquanto isso, nas linhas de frente, o impacto foi devastador. Divisões que ainda tinham chance de reorganização foram paralisadas. Comandantes que estudavam retiradas táticas foram obrigados a abandoná-las. A Wehrmacht, já esgotada, perdeu sua última margem de manobra. A ordem transformou o colapso em uma certeza matemática. Em 48 horas, a Alemanha perderia posições estratégicas decisivas, abrindo caminho para a ofensiva final inimiga. Aquilo que poderia ter sido uma retirada organizada tornou-se um desastre inevitável. Dentro do bunker, Hitler acreditava ter retomado o controle. Para ele, retirar-se era sinônimo de fraqueza. Sua visão distorcida da guerra criava um abismo entre o comando e a realidade do campo de batalha. Ele ignorou relatórios, mapas e avisos de seus generais mais experientes. A ordem era definitiva. Qualquer comandante que recuasse seria considerado traidor. A partir desse momento, a guerra deixou de ser uma disputa estratégica e se transformou num ritual de destruição. Quando as consequências começaram a aparecer, já era tarde demais. Em menos de 48 horas, unidades essenciais foram aniquiladas. Corredores logísticos desapareceram e a defesa alemã se fragmentou. A ordem que Hitler julgava símbolo de força foi, na prática, o golpe final em um exército exausto. Cada minuto que passava aproximava o Terceiro Reich de seu fim inevitável. Naquele curto intervalo, a Alemanha perdeu o que restava de sua capacidade de resistência, e a história estava prestes a avançar para o desfecho que o mundo jamais esqueceria. Nas horas seguintes à ordem, o fronte oriental mergulhou em silêncio tenso. As unidades alemãs, já reduzidas e exaustas, aguardavam instruções mais detalhadas que jamais chegariam. Cada soldado percebia que algo estava errado, mas ninguém ousava questionar. O rádio apenas repetia o comando: manter posição a qualquer custo. Esse decreto congelou toda a iniciativa tática e abriu espaço para que o inimigo avançasse com força total. O colapso começava a se mover como uma sombra inevitável sobre a linha de frente. Enquanto isso, os soviéticos observavam a súbita rigidez da defesa alemã. Movimentos que indicariam retirada desapareceram. Para o Comando Vermelho, era um sinal claro de que o inimigo estava encurralado. Rapidamente, eles reorganizaram suas formações para explorar a fragilidade recém-exposta. Colunas blindadas foram redirecionadas. Artilharia pesada ganhou posições mais agressivas e unidades de reconhecimento avançaram sem resistência significativa. A imobilidade alemã, fruto da ordem de Hitler, transformou-se no maior presente possível para a ofensiva soviética. Na retaguarda alemã,
O impacto psicológico foi devastador. Oficiais experientes tentavam compreender como poderiam defender linhas indefensáveis. Muitos sabiam que obedecer significava aniquilação, mas desobedecer significava execução. Esse dilema corroía a disciplina, criando tensão interna em todos os escalões. Nas trincheiras improvisadas, soldados discutiam em voz baixa sobre a inutilidade da resistência. A convicção de que estavam sendo sacrificados crescia a cada minuto. O desespero começava a substituir a estratégia. Relatórios desesperados começaram a chegar ao bunker, mas eram ignorados ou considerados exagerados. Hitler insistia que a simples determinação poderia alterar o curso da batalha. Ele acreditava que a história seria moldada pela sua vontade e não pelos fatos no campo de combate. Essa desconexão profunda criou um abismo irreconciliável entre o comando central e seus exércitos. Os generais impotentes observavam o desastre se desdobrar. Sabiam que a ordem, agora irreversível, estava destruindo as últimas reservas de resistência alemã. Nas frentes, o avanço soviético se intensificou. Cercos começaram a se formar em ritmo alarmante. Divisões que poderiam ter escapado por corredores abertos foram engolidas pela velocidade do inimigo. Em menos de um dia, unidades inteiras desapareceram, soterradas pela avalanche de blindados e artilharia. Os soldados ainda vivos eram obrigados a lutar sem esperança. A ordem de não recuar havia transformado campos defensivos em cemitérios. A paisagem da guerra mudava a cada explosão, revelando o alcance da tragédia. Ao final das primeiras 24 horas, o destino já estava traçado. A cadeia de comando alemã começou a ruir por dentro. Tentativas isoladas de reorganização fracassaram antes mesmo de ganhar forma. A confiança entre oficiais e subordinados evaporou. A Alemanha caminhava agora acelerada rumo à derrota total. A ordem que Hitler considerava símbolo de força havia se tornado a confirmação definitiva de seu colapso. Restavam apenas mais 24 horas para que o desastre se completasse e marcasse para sempre os rumos da guerra. Nas horas seguintes, a Alemanha entrou em um estado de paralisia estratégica. A ordem de Hitler havia criado um labirinto onde nenhum comandante sabia como agir. As rádios se encheram de pedidos de esclarecimento, todos ignorados. A incerteza corroía qualquer resquício de coordenação. Enquanto os soviéticos avançavam, cada minuto perdido enfraquecia ainda mais as defesas alemãs. Era como observar um gigante ferido tentando se manter em pé, enquanto o chão desabava sob seus pés. A guerra acelerava, implacável. A fronte oriental, antes fragmentada, agora se convertia em um mosaico de unidades isoladas. Pequenos grupos lutavam sem apoio, cercados por forças superiores em número e armamento. O caos logístico fez munições e suprimentos desaparecerem quase por completo. O que restava eram soldados exaustos tentando sobreviver a um combate que sabiam estar perdido. Em alguns pontos, as tropas tentavam improvisar defesas, mas faltava tudo: tempo, recursos e esperança. A derrota começava a ganhar forma definitiva. No bunker, porém, Hitler insistia em mapas irreais. Ele apontava caminhos inexistentes, movia divisões já destruídas e falava de reforços que jamais chegariam. Seus generais o ouviam em silêncio, conscientes de que a situação havia ultrapassado o ponto de retorno. Nenhuma argumentação conseguia romper o muro de negação que o cercava. A ordem permanecia inalterada, rígida, inegociável. Era a vontade de um homem lutando contra a realidade. O Terceiro Reich, naquele momento, já não tinha um comando funcional. Enquanto isso, a ofensiva soviética avançava como uma muralha em movimento. Blindados cortavam estradas, pontes eram tomadas e cidades estratégicas caíam uma após a outra. A rapidez da operação surpreendia até mesmo seus comandantes. Tudo parecia facilitado pela passividade inimiga. Na prática, a ordem de não recuar era o maior aliado do Exército Vermelho. Cada posição alemã, transformada em ponto fixo, era um alvo previsível, fácil de cercar e destruir. A vitória soviética ganhava velocidade. Nas últimas horas, relatos de colapso total surgiram por toda a frente. Tropas inteiras se renderam sem resistência, incapazes de continuar lutando. Outras tentaram escapar por rotas improvisadas.
apenas para encontrar mais cerco e destruição. A sensação de abandono tomou conta do fronte. Muitos soldados, privados de liderança e perspectiva, simplesmente largaram suas armas. Era o fim silencioso de uma estrutura militar que já havia sido uma das mais temidas do mundo. A Alemanha perdia mais do que batalhas. Perdia o controle. Quando o relógio marcou as 48 horas desde a emissão da ordem, o destino estava selado. A ofensiva soviética havia rompido linhas inteiras e a Alemanha já não possuía meios de recuperar o terreno perdido. O bunker, envolto em escuridão e silêncio, recebia relatórios que confirmavam o inevitável. A decisão de Hitler, tomada em desespero, havia destruído o que restava de sua capacidade defensiva. Não havia mais retorno. A guerra estava decidida e o fim do Terceiro Reich se aproximava com a precisão de um relógio quebrado pela própria arrogância de seu líder. As notícias que chegavam ao bunker nas horas seguintes eram tão brutais quanto imparáveis. Relatórios de unidades destruídas, posições perdidas e colunas inimigas, avançando sem resistência, formavam um panorama irreversível. A ordem de Hitler, emitida com a ilusão de recuperar o controle, havia se tornado a chave do colapso total. A rigidez imposta ao fronte eliminou qualquer possibilidade de resposta adaptativa. A máquina de guerra alemã, antes temida, agora se desfazia em fragmentos incapazes de reagir. O destino estava selado, mesmo que o Führer se recusasse a enxergar. No campo de batalha, o impacto era visível a cada quilômetro. As estradas estavam repletas de equipamentos abandonados, veículos queimados e posições improvisadas tomadas pelo inimigo. Soldados alemães, rendidos ou isolados, percorriam as áreas devastadas como sombras de um exército que já não existia. O avanço soviético parecia empurrar a própria história para frente com força monumental. As últimas tentativas de resistência alemã eram engolidas por uma ofensiva tão vasta quanto implacável. O resultado da guerra se tornava incontestável. Para os comandantes alemães ainda em operação, tudo se resumia a tentar salvar o que restava de suas tropas. Mas era uma missão impossível. Sem autorização para recuar, qualquer plano tático se transformava em suicídio militar. A comunicação precária, as linhas rompidas e o caos logístico completavam o cenário. Oficiais que antes coordenavam divisões inteiras agora lutavam apenas para manter pequenos grupos vivos. A ordem de 48 horas se espalhava como sentença de morte, tirando dos líderes a última ferramenta, a autonomia. Dentro do bunker, a atmosfera se tornava mais pesada a cada minuto. Hitler, cercado por mapas irrelevantes, continuava acreditando que a resistência absoluta produziria um milagre. Ignorava que o milagre nunca viria. Seus generais, conscientes da realidade, julgavam inútil qualquer tentativa de convencê-lo. O abismo entre o comando e o campo de batalha era agora total. A guerra que Hitler dizia controlar estava completamente fora de suas mãos. A ordem havia se transformado no símbolo final de sua desconexão com o mundo exterior. A população alemã sofria as consequências dessa decisão distante. Cidades evacuadas às pressas, civis tentando fugir do avanço inimigo, famílias separadas para sempre. A guerra, que antes parecia distante para muitos, agora invadia ruas, casas e abrigos. O caos militar se refletia nas vidas que tentavam sobreviver sem direção. A ordem de Hitler não apenas destruiu tropas, mas removeu qualquer possibilidade de proteção civil. Era o colapso de um país inteiro, arrastado ao abismo junto com seu líder. Ao término das 48 horas, não restava dúvida para nenhum analista militar. A Alemanha havia perdido sua última chance de reorganização. A ofensiva soviética agora avançava sem limites e sem barreiras significativas. O dano causado pela ordem era tão profundo que repercutiria até o último dia da guerra. Com a destruição das linhas defensivas, o Terceiro Reich ficou exposto como nunca antes. A ruína definitiva já não era uma hipótese, era uma certeza que se aproximava rapidamente, moldando os momentos finais de um regime condenado. As horas seguintes consolidaram o impacto devastador da ordem. As unidades alemãs que ainda resistiam estavam completamente isoladas, privadas de suprimentos e cercadas por forças inimigas superiores. Cada posição se tornava uma armadilha mortal.
A guerra, que antes era marcada por grandes movimentações estratégicas, agora se reduzia a pequenas ilhas de combate sem qualquer coordenação. A ordem de Hitler ecoava como um decreto final: resistir até o fim, mesmo que o fim fosse apenas destruição. O preço dessa decisão começava a aparecer em cada relatório enviado ao Comando Central. Nos povoados próximos ao fronte, civis assistiam à aproximação do exército soviético com mistura de medo e resignação. Muitos sabiam que não havia mais apoio militar capaz de protegê-los. As estradas se encheram de famílias fugindo em carroças, bicicletas ou a pé, carregando o pouco que podiam. Eles cruzavam soldados alemães exaustos que mal conseguiam cumprir suas ordens. A sensação de abandono era total. A ordem, que deveria representar força, transformou-se na causa direta do colapso da defesa e da vulnerabilidade da população. Os generais, que ainda mantinham contato entre si, tentavam entender como salvar o que restava. A realidade, porém, era implacável. Qualquer tentativa de recuo poderia ser interpretada como traição. A estrutura militar alemã, antes rígida e eficiente, agora funcionava sob medo e desespero. Mesmo oficiais de alta patente se viam impotentes diante da determinação irracional de Hitler. A guerra havia deixado de ser um esforço estratégico e se transformado em uma espiral de decisões irreversíveis. Cada minuto perdido aproximava ainda mais a Alemanha do abismo. Do lado soviético, a percepção era clara. O inimigo estava quebrado. As unidades avançavam com confiança crescente, movendo-se rapidamente através de áreas que antes exigiriam semanas de combate intenso. A ausência de recuo alemão facilitava cercos e capturas em massa. A superioridade numérica e logística se tornava esmagadora. Para o Comando Vermelho, aquela era a oportunidade perfeita de acelerar o fim da guerra. Eles não desperdiçariam a chance. A ofensiva ganhava ritmo, deixando destruição e rendição por onde passava. Dentro do bunker, Hitler se isolava cada vez mais. Ele interpretava as derrotas como sinais de deslealdade, não como falhas estratégicas. Seus discursos aos comandantes sobreviviam mais como delírios do que como instruções coerentes. A crença de que a Alemanha poderia vencer pela força de vontade o impedia de entender a profundidade do desastre. Os relatórios eram descartados, as advertências ignoradas. A ordem de 48 horas ainda era defendida como necessária, mesmo quando a evidência de sua catástrofe se acumulava diante de todos. Ao final dessa etapa crítica, o Terceiro Reich já não possuía meios de reverter qualquer perda. O impacto da ordem havia destruído a possibilidade de uma defesa prolongada, comprometido linhas vitais e desmoralizado completamente suas tropas. A Alemanha caminhava para um colapso total, acelerado pela própria insistência em resistir onde não havia chance de vitória. O preço da decisão de Hitler não foi apenas militar, mas humano, estratégico e histórico. A partir desse ponto, o fim deixava de ser uma ameaça distante e se tornava um destino inevitável. Enquanto as frentes desmoronavam, os ecos da ordem de Hitler reverberavam em cada cidade, cada estrada e cada posição abandonada. A Alemanha já não lutava pela vitória, mas pela sobrevivência momentânea. As tropas restantes, espalhadas como peças soltas de um quebra-cabeça quebrado, tentavam manter uma coerência impossível. A ofensiva soviética pressionava sem pausa, transformando qualquer resistência em ruínas. Era evidente para todos, exceto para Hitler, que o país atravessava seus últimos dias como potência militar. Nas cidades que ainda estavam sob controle alemão, civis enfrentavam um ambiente de terror crescente. Explosões distantes marcavam a aproximação constante do fronte. Comitês partidários exigiam lealdade absoluta, mesmo quando a realidade mostrava o contrário. Jovens eram recrutados às pressas, idosos eram enviados para defender ruas com rifles antigos e crianças da juventude hitlerista eram empurradas para o combate. A ordem de não recuar repercutia também ali, transformando bairros inteiros em barricadas desesperadas. A população pagava o preço de uma decisão tomada longe deles. Nas estruturas militares internas, as tensões atingiam níveis jamais vistos. Alguns oficiais tentavam criar vias de escape, enquanto outros permaneciam presos ao fanatismo do regime. A comunicação fragmentada deixava setores inteiros sem orientação.
Era uma guerra conduzida por sombras, onde ninguém tinha informações completas e todos temiam agir. O colapso da cadeia de comando era tão evidente quanto inevitável. Mesmo a elite militar já percebia que a derrota final não era apenas questão de tempo, mas de horas. Do outro lado, o exército soviético avançava com confiança cada vez maior. Suas tropas encontravam menos resistência e mais destroços. A moral elevada impulsionava o avanço, enquanto cada vitória reforçava a percepção de que Berlim estava ao alcance. Os soldados vermelhos sabiam que enfrentariam ainda combates intensos, mas também percebiam que a espinha dorsal alemã havia sido quebrada. O que antes parecia um obstáculo colossal, agora parecia um corpo desmoronando lentamente, incapaz de se reerguer. No bunker, Hitler continuava preso a mapas irreais e previsões fantasiosas. Acreditava que linhas de defesa poderiam se manter firmes, mesmo quando já estavam destruídas. Seus generais falavam cada vez menos, pois qualquer tentativa de argumentação era recebida com fúria ou desconfiança. Esse isolamento emocional e intelectual transformou o centro de comando em uma bolha impermeável à realidade. O líder que antes comandava operações gigantescas agora vivia de ilusões, incapaz de enxergar que sua ordem havia selado o destino do país. Quando a sexta etapa dessa tragédia se completou, o quadro estava claro. A Alemanha havia perdido sua mobilidade, sua capacidade de reorganização e, principalmente, sua força de decisão. A ordem de resistir a qualquer custo paralisou o exército e acelerou sua destruição. A derrota já não era uma possibilidade, era um processo em curso, visível em cada quilômetro tomado, em cada unidade perdida, em cada civil deslocado. O fim, antes temido, agora era simplesmente inevitável. A história avançava sem piedade rumo ao colapso do Terceiro Reich. À medida que os dias avançavam, o Terceiro Reich se transformava em um cenário irreconhecível. As cidades antes orgulhosas agora eram montes de escombros, cortados por trilhas de fumaça e silêncio. A ordem de Hitler, emitida 48 horas antes do colapso total, havia sido o golpe final que dissolveu qualquer possibilidade de resistência organizada. A população caminhava pelas ruas destruídas, tentando compreender como um império tão vasto havia se reduzido a pó. Cada ruína era um lembrete de que a guerra tinha ultrapassado todos os limites. Nas regiões ainda ocupadas, civis buscavam abrigo em porões enquanto o avanço soviético se aproximava. Famílias inteiras se escondiam com medo do que viria, e muitos se perguntavam por que o governo continuava insistindo em lutar. A sensação de abandono se espalhava como um veneno entre a população. A propaganda falava em vitória final, mas o mundo exterior mostrava o oposto. A ordem de não recuar não tinha apenas destruído o exército. Tinha destruído a confiança de um povo que já não acreditava em promessa alguma. No interior da Wehrmacht, a fragmentação atingiu um ponto irreversível. Comandantes veteranos tentavam manter algum tipo de disciplina, mas o caos era profundo demais. Tropas desorientadas cruzavam territórios sem saber quem ainda lutava, quem já havia se rendido ou quem apenas tentava sobreviver. A desintegração não era mais silenciosa, era total. A ordem de Hitler havia retirado dos militares sua ferramenta mais valiosa, a capacidade de decidir. Era como lutar de olhos vendados contra um inimigo que avançava com clareza absoluta. Do outro lado, o exército soviético consolidava suas conquistas. A captura de territórios estratégicos se tornava rotina e as unidades soviéticas avançavam com confiança crescente. Os generais vermelhos sabiam que estavam diante da vitória mais significativa da guerra. Cada ponte tomada, cada estrada dominada, cada guarnição que se rendia aproximava a ofensiva do coração do Reich. A Alemanha, outrora uma potência devastadora, estava irreconhecível. Era apenas um mapa coberto de anotações sobre cidades caídas e frentes rompidas. No bunker, o clima se tornava ainda mais sombrio. Hitler recusava-se a reconhecer a magnitude da derrota e repetia ordens que já não tinham qualquer impacto. Muitos de seus assessores já entendiam que a derrota era definitiva, mas a atmosfera de medo impedia qualquer confronto direto. A realidade era censurada dentro das paredes de concreto. A ordem de 48 horas,
que deveria ter sido revisada, se mantinha como um símbolo trágico da desconexão total entre o ditador e o mundo real. O comando do Reich era agora um teatro vazio. Quando essa fase sombria se completou, já não havia dúvida alguma. A Alemanha enfrentava um colapso estrutural completo. O impacto da ordem havia se espalhado para todos os cantos, destruindo exércitos, cidades, rotas e esperanças. O país caminhava para um fim inevitável, incapaz de reagir ou se reorganizar. Cada minuto aproximava o Terceiro Reich de sua queda definitiva, enquanto a história registrava, passo a passo, como uma única decisão, acelerou a ruína de uma nação inteira. Nas últimas horas do Terceiro Reich, o silêncio pesado que cercava Berlim parecia anunciar o inevitável. As ruas destruídas, cobertas de fumaça e destroços, eram testemunhas mudas de um regime que se desintegrava diante de seus próprios erros. A ordem emitida por Hitler, aquela que forçou seus soldados a resistirem até o fim, tornara-se o símbolo máximo dessa autodestruição. O país não caía apenas pela força inimiga, mas pela própria incapacidade de aceitar a realidade. O destino da Alemanha havia sido selado antes mesmo do último tiro. A cidade, agora cercada por todos os lados, vivia seus momentos mais dramáticos. Civis desesperados corriam entre prédios em ruínas, buscando abrigo contra os bombardeios incessantes. Crianças, idosos e soldados feridos dividiam espaços apertados em abrigos subterrâneos. A sensação de que tudo estava perdido dominava cada canto. O exército soviético avançava sem resistência significativa, movendo-se com a segurança de quem já sabia o resultado final. Berlim não tinha mais como se defender. O colapso era absoluto. No bunker, Hitler enfrentava o fim em completo isolamento. Seus mapas já não representavam nada, seus comandos já não alcançavam ninguém, e suas palavras já não produziam impacto algum. O silêncio entre seus oficiais tornava tudo ainda mais angustiante. Eles sabiam que a guerra estava perdida e que o líder que tanto seguiram já não tinha qualquer controle. A ordem de resistir até o último homem, aquela que desencadeara a ruína, agora era apenas um eco distante. A queda do Reich era uma questão de instantes. Enquanto isso, os combatentes que ainda lutavam nas ruas de Berlim o faziam sem esperança. Muitos já sabiam que sua resistência não mudaria o curso da história. A cidade estava fragmentada, dividida em bolsões caóticos onde comandos contraditórios se misturavam com o desespero. A ordem de Hitler havia destruído qualquer chance de retirada organizada, condenando essas tropas ao sacrifício inútil. Cada rua atravessada pelos soviéticos simbolizava o fim de uma era e o início de uma nova fase para a Europa devastada. O avanço final soviético marcou a rendição inexorável da Alemanha. Generais tentaram negociar o que ainda fosse possível, mas quase nada restava para oferecer. A destruição era visível em todos os mapas, relatórios e relatos vindos do fronte. A ordem que havia congelado o exército transformou-se na certeza de derrota absoluta. A guerra chegava ao fim como uma tempestade que devastou tudo em seu caminho, deixando cicatrizes profundas que levariam décadas para cicatrizar. A Alemanha era agora uma nação derrotada, fragmentada e ocupada. Quando os últimos tiros cessaram, a história registrou o momento com frieza. A ordem de Hitler havia sido a decisão final que acelerou o colapso total. Em apenas 48 horas, o Terceiro Reich perdeu o que restava de sua força, de sua estratégia e de sua capacidade de reação. A derrota não veio apenas pela força inimiga, mas pela própria obstinação de um líder desconectado da realidade. Assim, terminava um dos capítulos mais sombrios da humanidade, não com triunfo, mas com a revelação de como a arrogância pode destruir um império inteiro.